Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Costura e Bordado Terapia. Vou mostrar para vocês como eu fiz essa colcha usando retalhos. Eu tenho aqui no canal um passo a passo dela bem detalhado em vários vídeos. Agora, se você quiser aprender num resumo rapidinho, é nesse vídeo aqui que você vai ver. Eu separei os tecidos que eu tinha em casa, que eram cores agradáveis, que combinavam, e cortei em tiras de 9 por 27. Para fazer isso, eu cortei todos os retalhos que eu ia usar com 9 centímetros pelo tamanho que eu tinha em casa. Fui emendando as tiras e aí depois eu passei, assentei as costuras e só aí eu fui cortando os blocos de 27 em 27 centímetros. Na hora de cortar, eu usei uma régua, um cortador circular e uma base de corte. Lembrando que se você não tem a base de corte, não adianta usar o cortador circular. Você vai precisar cortar com a tesoura. Os dois só funcionam juntos. Para cortar com a tesoura, você pode ir marcando de 27 em 27 centímetros e depois cortar. Agora, se você quiser adquirir uma tábua de corte e um cortador circular, você encontra em loja de produtos especializados para patchwork. Enquanto eu vou cortando, a gente pode observar que na hora de montar os blocos de 3 em 3, eu tomei o cuidado de fazer blocos claros e blocos escuros, para que depois eu intercalasse os blocos e ficasse mesclado. E para saber quantos blocos eu ia precisar, eu fiz a seguinte conta. Eu queria uma colcha que me disse 2,70 por 2. E aí eu dividi 270 por 27, quer dizer que eu preciso de 10 blocos na horizontal. Dividi 200 por 27, deu 7,5. Então eu resolvi fazer 8 blocos na vertical. Então eu precisava de 10 vezes 8, 80 blocos no total. Eu fiz um pouco mais, pensando em fazer uma almofada com o que sobrasse. Esses são os meus blocos. Eu não fiz a mesma quantidade de cada cor. Depois de pronto, foi que eu resolvi como é que eu ia colocar, porque a possibilidade de combinação, tendo, por exemplo, 4 ou 5 tipos de bloco, é imensa. Essa foi uma das partes mais gostosas. Eu fui colocando os blocos no chão e fui fazendo combinações como se fosse um quebra-cabeça. Eu fiz várias combinações, até chegar em uma que eu achei mais bonita, que foi essa daqui. E para fazer aquele centro quadrado, eu precisei usar uma outra técnica e mudar um pouquinho os blocos do centro. Vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Eu peguei 4 blocos nas cores que eu queria no centro, coloquei um sobre o outro e tracei uma linha exatamente na diagonal em 45 graus. Depois passei uma costura com um pé de máquina à esquerda dessa linha e outra à direita dessa linha. Depois de fazer essas costuras, eu cortei exatamente na marcação que eu havia feito no centro, na diagonal. E aí, quando eu abri o meu bloco, ele ficou dessa forma, e aí eu consegui fazer o quadrado que eu queria central.
Depois de aprovado o layout, aí eu emendei bloco por bloco. Fiz isso primeiro na horizontal, formando colunas. Depois eu fui emendando uma coluna na outra e formei a colcha toda. Ela ficou assim. E aí eu precisei de uma manta acrílica para colocar entre o topo e o forro. Para fazer essa manta, eu precisei emendar. E a emenda é fácil. Só pegar as duas partes que você vai emendar, colocar uma encostada na outra, não precisa sobrepor, e passar um zigue-zague do começo ao fim. Com isso você já emenda a sua manta. Agora eu estendi no chão o meu forro com o lado direito voltado para cima e coloquei umas fitas crepe para segurar. Depois eu coloquei o meu topo com o direito virado para baixo e por último a minha manta. Aí eu alfinetei toda a volta dela e passei uma costura em toda a volta, deixando aberto apenas um espaço para eu desvirar. Eu usei esse tipo de alfinete de segurança, esse alfinete tipo de fralda, porque como é uma peça muito grande, eu poderia me furar enquanto costuro. Então eu preferi usar esse tipo de alfinete. E agora eu volto para a máquina, costurei toda a volta e já estou desvirando a minha peça. Deixei uma abertura de mais ou menos uns 30 centímetros para desvirar. Aqui minha colcha já estava tomando forma e foi muito gostoso realizar um trabalho desse tamanho. Para fechar o espaço que eu deixei aberto para desvirar, eu fiz uma costura invisível, uma costura à mão, com pontos do sistema de costura invisível, que ele desaparece depois que você fechar. Depois de fechar minha colcha, eu passei uma costura na emenda das colunas, porque assim a manta, o forro e o topo ficaram presos, como se fosse um quilt na vala. Isso é necessário para que não fique tudo solto lá dentro e também depois que você lavar, ele mantém a estrutura se você tiver passado essas costuras. Você pode passar somente uma costura em cada linha, uma em cada coluna, coluna sim, coluna não, dependendo do tamanho da peça, mas é necessário que prenda topo, manta e forro. Nesse vídeo eu estou fazendo um resumo de todo o trabalho que foi feito com a colcha. Se você quiser ver o passo a passo, desde a escolha do material, preparação dos tecidos para não encolher, o gráfico para fazer o desenho da colcha, tudo isso você vai encontrar aqui no canal, numa playlist chamada Desafio da Costura para Iniciante. Usando esse mesmo tipo de trabalho, você pode fazer colcha, tapete, fronha, capa de travesseiro, almofadas, manta para sofá. Você pode criar um monte de coisa juntando os seus retalhos e o tamanho você decide de acordo com o tipo de retalho que você tem em casa. Tá aqui o resultado da minha colcha. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu, porque eu mal acabei de fazer e já comecei a pensar na próxima.